você está no canal EBD Já, eu sou Renato e hoje nós vamos continuar o nosso curso aqui sobre a teologia bíblica, né? Onde nós estamos estudando a Bíblia a partir dos livros da Bíblia, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da língua em que a Bíblia foi escrita. Em qual língua será que escreveram a Bíblia, né? Então nós já aprendemos aqui um pouco sobre a inspiração bíblica, nós já aprendemos como estão organizados os livros bíblicos dentro da Bíblia, como os livros estão organizados. Eu mostrei uma estante para vocês. Nós já aprendemos também o material, né? Que foi o pergaminho, foi o papiro, que foram os materiais em que se escreveram a Bíblia. E hoje nós vamos estar falando sobre qual língua ou quais línguas, né, se escreveu, que a Bíblia foi escrita no seu original, tá? Vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito bacana. Se você gostar do conteúdo, eu vou pedir para você já estar deixando o seu like para poder estar ajudando o canal, tá? Se inscreva se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dos conteúdos que nós lançamos aqui e também compartilhe com seus amigos para que outros também tenham acesso a esse material, tá? Lembrando que o nosso projeto é postar um curso completo para vocês aqui, tá? Não tem custo nenhum, vai ser um curso totalmente gratuito que nós estamos colocando para poder incentivar, né? Isso aqui não é um curso de teologia nem intermediário, vamos dizer assim. O propósito desse curso é incentivar você, tá, a conhecer mais a Bíblia, ir mais fundo na palavra de Deus e despertar em você esse desejo de estudar a palavra de Deus, tá bom? Lembrando também do nosso canal no Instagram, né? A nossa página, perdão, no Instagram, canal.ebdja, você deixando na descrição aí, ajuda a gente lá também. Então vamos lá? Em qual língua a Bíblia foi escrita? Pronto, apontador para poder me auxiliar aqui. Línguas originais. Então, tem uma preocupação de saber quais as línguas que a Bíblia foi escrita quando a gente fala de teologia. Por quê? Porque a língua, né, ela vai trazer toda uma cultura por trás daquilo. A palavra, geralmente, naquela língua, ela traz toda uma semântica, né, todo um significado daquela palavra. Então, quando você conhece a língua que aquela palavra foi escrita, a língua original, você vai conseguir ter uma noção muito melhor do que o autor ele quis colocar quando ele escreve determinada expressão, determinadas palavras, né? Para você ter uma ideia, aqui no nosso país, né, no Brasil, a língua brasileira, o português BR, o português de Brasil, ele tem mais de 150 mil palavras, né? Tem um dos dicionários que chega a ter mais de 193 mil, o outro 170 e alguma coisa. Então, a gente pode colocar quase 200 mil palavras que nós temos no nosso português. Já os idiomas que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver que tem menos palavras do que nós temos. E mesmo quando eu pego um vocabulário do português, por exemplo, Brasil, que tem quase 200 mil palavras, eu vou perceber que muitas palavras que eu tenho hoje, ela precisa estar dentro de um contexto para me entender o que aquela palavra quer dizer, né? Então, por exemplo, se eu falo manga, a palavra manga em si não te dá uma noção do que eu estou querendo dizer. Agora, quando eu coloco ela dentro de um contexto, dentro de uma frase, aí você vai perceber se eu estou falando de manga fruta ou se eu estou falando de manga como manga de camisa, né? Pena, por exemplo, eu posso estar falando de pena de escrever, eu posso estar falando de pena de ave,
eu posso estar falando de pena de sobrenome, e por aí vai. Tem várias coisas que eu posso estar usando a palavra pena para poder me referir. Eu posso estar falando pena no sentido de uma punição, né? de algo penal, uma coisa relacionada lá às leis, né? Então são vários exemplos, por exemplo, para você ter noção. Então por isso que é importante. Então vamos lá. Ó. A Bíblia ela está escrita em duas línguas distintas, o grego e o hebraico, e algumas partes estão escritas em aramaico. Tá? Algumas partes em aramaico são, então eu coloquei aqui algumas partes que vão estar lá em aramaico. Esdras capítulo 4, versículo 8, até capítulo 6, versículo 18. Tá? E depois, capítulo 7, versículo 12, até o versículo 26. Daniel, capítulo 2, versículo 4, parte B, até o capítulo 7, versículo 28. Então, tem alguns versos aqui que estão em aramaico, tá? Todo o restante do Velho Testamento está escrito em hebraico. Já o Novo Testamento está escrito no grego, tá? Então, a princípio, a grosso modo, é isso. Você vai ter o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento escrito em hebraico, e o Novo Testamento está escrito em grego. Algumas expressões, muito poucas, vão estar, algumas porções, né, vão estar ali em aramaico, no Velho Testamento, mas, no geral, eu tenho o grego, o hebraico, melhor dizendo, no Velho Testamento, e o grego no Novo Testamento. Mas vamos fazer então algumas considerações aqui, tá? O hebraico sempre foi a língua dos judeus. Porém, a história dos judeus ela passa por períodos que influenciam sua língua. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles ficam por lá 70 anos, com costumes totalmente diferentes do que eles estavam acostumados. Com isso, aos poucos, as pessoas foram esquecendo a língua hebraica e passaram a falar o aramaico, que era a língua comum da Babilônia, que era onde eles moravam. O que é isso daqui? A língua original do povo judeu, né, que foi o povo que Deus separou, e a história da Bíblia se concentra nesse povo, que foi o povo onde veio Jesus, o povo judeu. A língua original deles, que eles falavam, era o hebraico. Portanto, daí o Velho Testamento é sido escrito no hebraico. Porém, o que vai acontecer? Quando esse pessoal é levado cativo para a Babilônia, né, lá na Babilônia, o intuito de Nabucodonosor era fazer o quê? Apagar todo o passado desse povo. Né? Era literalmente acabar com todas as nações que eram levadas para ali. Então, automaticamente, eles não falavam o hebraico, eles não usavam o hebraico no seu dia a dia. E aquelas pessoas mais idosas que de repente conheciam o hebraico foram ficando cada vez mais escassa, cada vez menos pessoas. E quando acontece de terminar o cativeiro babilônico, então ali já tinha um grupo muito reduzido de pessoas que conheciam o hebraico. Aquela nova geração que nasceu na Babilônia, naquele período dos 70 anos, eles já não dominavam mais o hebraico. Eles sabiam, ouviam falar alguma coisa, mas eles já não o conheciam daquela mesma forma. Né? Igual você pegar, por exemplo, algumas comunidades de outros países que vivem aqui no Brasil. E aquelas comunidades se instalaram aqui no Brasil e começaram a ter filhos aqui. Tem muitas dessas comunidades que elas procuram manter algumas tradições, né, da sua região, mas muitas vezes eles já não conseguem falar a língua original com tamanha influência. Alguns nem conhecem mais a sua língua original, porque vivem aqui no Brasil, onde não há necessidade para se viver
falar a língua original deles. Então eles compram, vendem usando a língua do Brasil. Da mesma forma aconteceu com o pessoal lá na Babilônia. E olha que texto interessante aqui. Esse texto aqui que eu separei é para mostrar para vocês como que isso era muito forte ali. Ó. Esse texto está no livro de Neemias, tá? No momento que eles são levados de volta para Jerusalém. Então o povo é tirado 70 anos depois, volta para Jerusalém. Esdras vai na frente, né, para poder reconstruir o templo, e depois Neemias vai para poder reconstruir os muros da cidade. Então, nesse período, Neemias ele vai escrever alguma coisa relacionada aqui à língua hebraica. Olha que interessante. Leia comigo aqui, ó. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se liam. Neemias capítulo 8, versículos 7 e 8. Tá? Então aqui, eu até coloquei aqui, essa explicação aí não era a exposição ou a pregação da palavra, e sim o que estava escrito. Ou seja, Esdras reúne o povo e lê o livro da lei, ele lê a Torá, ele lê os ensinos do Velho Testamento para o povo. Porém, aquelas leis, a Torá, ela estava escrita em quê? Em hebraico. Mas o povo que estava ali, aquela nova geração, né, na sua maioria, nasceu na Babilônia, eles sabiam que a terra deles era ali, mas eles não dominavam tanto mais a língua. E por isso, nesse momento, a necessidade de quê? Avancei aqui. Então, nesse momento, a necessidade de que Esdras comece a falar, e todas essas pessoas aqui, olha, que eu li no início, que eram pessoas que ainda lembravam do idioma hebraico, essas pessoas começaram a traduzir, a explicar para o povo o que estava sendo lido, tá? A mostrar para eles o que estava sendo falado, a explicar ponto por ponto, porque eles já não mais entendiam aquilo que estava sendo lido, tá? E é interessante notar aqui também que nessa época, o que eles fizeram aqui? Nesse momento, eles adotaram um estilo para poder deixar mais fácil para o povo aprender a ler, para o povo conseguir a ler o hebraico. Então, nesse período, eles reuniram um grupo de irmãos, chamados de maçoretas, né? Alguns anciãos, e esse pessoal, eles meio que fizeram uma reforma na língua hebraica, na forma de escrever. E essa reforma que eles vão fazer, ela vai trazer para o hebraico muita influência do aramaico, que era onde o pessoal vivia, que era a língua falada na Babilônia. Tá? Então daí que surge as letras hebraicas da forma que eu e você conhecemos hoje. Quando você digita aí uma letra hebraica, um alfabeto hebraico, esse alfabeto que você vê, que é chamado de alfabeto quadrático, ele passa a ser adotado ou adaptado para o povo judeu depois do cativeiro babilônico. Tá? Por quê? O pessoal deixou ele mais parecido com o aramaico. E fora isso, eles começam também a adaptar vários sinais, chamados de sinais maçoréticos, né? Para poder ajudar
o povo a conseguir ler melhor o que estava sendo escrito. Então, a partir daí, o aramaico, ele fica, ou o hebraico, ele fica como a língua principal do povo, tá? O aramaico, ele não vai sumir, porque era o que o pessoal falava com mais fluência. Então, o aramaico meio que acaba ficando como a língua da comunidade, a língua que era falada no dia a dia, e o hebraico nas orações, nos momentos de leitura da palavra de Deus. Eles começam a voltar a falar o hebraico novamente, tá? E o aramaico? Vamos ver o que acontece, o que nós vamos pontuar do aramaico aqui. Desde essa época, o povo, então, começou a voltar novamente os seus estudos para a língua hebraica, fizeram umas pequenas mudanças no alfabeto, que eu adiantei para vocês, né, para ajudar o povo a aprender o texto. Esses sinais ficaram conhecidos como sinais maçoréticos, e além disso, a própria escrita hebraica passou a trazer a forma aramaica de se escrever. Foi o que eu acabei adiantando aqui, né? Então, a partir daí, muitos falavam aramaico no dia a dia, e nos momentos das orações, aí sim eles usavam o hebraico. E o grego? Como que o grego entra nessa história? Pouco tempo depois, cai o Império Medo-Persa, que dominava na época, e se levanta o Império Greco-Macedônico. Através de Alexandre o Grande, a cultura grega ela toma todo o mundo conhecido e se torna a língua franca daqueles povos. Então, quando o povo é levado cativo, o povo é levado cativo para a Babilônia. Lá chega um período que a Babilônia cai para um outro império chamado Medo-Persa. Para o império chamado Medo-Persa. Logo após esse império Medo-Persa, depois que o povo é levado cativo, depois que o povo já sai do cativeiro, esse império cai através de um homem chamado Alexandre o Grande, e ele dá origem ao império chamado de Greco-Macedônico, tá? E quando ele levanta esse império, ele pega o seu país, que era a Grécia, e faz dele a principal cultura da época. Então, aquilo que era forte na Grécia, como religião, como costumes, ele espalha aquilo em todo o mundo conhecido. E ele fazendo isso, a consequência que fica é que todo aquele mundo passa a falar o grego. Porém, o grego que aquele pessoal passa a falar não é o grego que era usado pelos filósofos, não era aquele grego clássico, mas ele era um grego que ele tinha muita influência do hebraico e ele tinha muita influência do aramaico, porque aquele povo, a língua que eles falavam era o aramaico no dia a dia, né? E a língua que eles estavam aprendendo a falar, aí lembrando que era a língua original deles e falando as orações, era o hebraico. Então, eles passam a falar agora um grego, mas era um grego mais simples, mais simplório, um grego que foi chamado de grego popular. E esse grego popular, ele era cheio de características, cheio de influência do hebraico e cheio de influência do aramaico. Então, esse grego ele passa a ser conhecido como grego koiné. Vamos ver aqui, olha, alguns exemplos da influência hebraica no grego. O Novo Testamento ele é todo escrito no grego. Antigamente acreditavam que Mateus tivesse sido escrito originalmente em hebraico, mas hoje já se sabe que não. Até o livro de Mateus, todo o Novo Testamento é escrito no grego. Mas olha que interessante essa passagem de João, capítulo 20, versículo 16. Disse mais Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Tá? Essa é uma palavra hebraica, tá? Mas que estava imbuído ali no momento que eles escreveram esse texto em grego. Uma influência aramaica. Por volta da hora nona,
clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então esse texto aqui, olha que interessante, ele nos mostra que o aramaico ele tinha também uma influência no grego e que também o próprio Jesus falava em aramaico. Por que isso é importante para mim? Isso é importante, aqui ó, essas informações são muito relevantes para o momento da exegese do texto. É interessante eu saber disso, por quê? Porque eu tenho que saber que quando o pessoal escrevia no grego, muitas vezes eles estavam escrevendo com a letra grega, mas o pensamento estava no hebraico. Então, às vezes, poderiam colocar um nome ali, tá? Mas o pensamento, no momento em que eles colocavam aquele nome, estava no hebraico. Então, para que eu possa entender, tá? A exegese, ou seja, a compreensão, a explicação daquele texto, mesmo estando no grego, eu preciso me recorrer aonde? Lá no hebraico, para me entender o que ele quis dizer, o que Paulo quis dizer, o que Pedro quis dizer, o que os apóstolos quiseram dizer, o que às vezes Jesus quis dizer, tá? Por isso que é importante eu saber que a língua original, então, resumindo, é o hebraico e é o grego. São as duas principais línguas que a Bíblia foi escrita. E quando eu compreendo a cultura dessas línguas, eu compreendo mais dessa língua, eu vou conseguir entender melhor o que o autor quis dizer quando ele escreveu a Bíblia, tá bom? Então esse foi o assunto que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre as línguas originais, tá? Esse assunto ele não se esgota aqui, está longe disso, né? De se esgotar esse tipo de assunto. Estudar as línguas originais são uma matéria que demanda muito tempo, tá? Demanda muito tempo, esforço e dedicação da sua vida, porém são assuntos muito proveitosos, porque já nas primeiras aulas que você começa a fazer das línguas originais, você já começa a aprender e ter uma visão totalmente diferente do que a Bíblia quis nos dizer, tá? Então, às vezes, por não compreender o original, muitas pessoas já colocaram doutrinas que não existem, já colocaram heresias na Bíblia, tá? E exatamente por compreender o original que essas heresias hoje já caíram por terra. Tá bom? Então que Deus te abençoe, fiquem com Deus. E no próxima semana nós já vamos começar a ver mais assuntos interessantes a respeito do nosso curso, tá bom? Então até a próxima aula a respeito do nosso curso, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.